Havia algo de inquietante no sítio de seu Antônio desde a morte de seu pai. Localizado no interior de uma pequena cidade, o sítio era isolado, cercado por matas densas e uma vastidão de campos que pareciam intermináveis. Embora gostasse da paz e da solidão, Antônio não podia ignorar as histórias que os moradores locais contavam. Boatos de um lobisomem que rondava a área durante as noites de lua cheia, deixando rastros de destruição e morte por onde passava. Antônio nunca deu muita atenção para essas histórias. Para ele, lobisomens eram lendas criadas para assustar crianças e supersticiosos. Ele era um homem prático, com os pés no chão, que cuidava do sítio com as mãos calejadas de anos de trabalho duro. No entanto, naquela noite em particular, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, o vento soprava com uma intensidade incomum e a lua cheia e brilhante se erguia no céu como um olho vigilante, iluminando o cenário com uma luz prateada que causava arrepios. Por volta das 10 da noite, após cuidar dos animais e garantir que tudo estava trancado, Antônio sentou-se na varanda com uma xícara de café forte. O silêncio reinava, interrompido apenas pelo canto distante dos grilos e pelo ocasional balido das ovelhas no curral. Mas então, sem aviso, o som mudou. O que antes era paz tornou-se uma perturbação. Um ruído estranho ecoou das árvores, um rosnado baixo e profundo, seguido de galhos estalando, como se algo grande estivesse se movendo entre as sombras. Antônio se levantou de súbito, franzindo o senho. Com a lanterna em mãos, foi até o portão, sentindo uma estranha sensação de que estava sendo observado. A luz tremulante da lanterna mal penetrava na escuridão espessa da mata, e o vento carregava um cheiro desagradável de carne apodrecida. Antônio sentiu o estômago revirar. Algo dentro dele alertou que era hora de voltar para dentro de casa. De repente, um uivo cortou o ar. Não era o uivo comum de um lobo, era mais grave, com uma tonalidade gutural que ressoou em seu peito como um trovão distante. Os pelos em sua nuca se arrepiaram e um medo primitivo tomou conta de seu corpo. Ele havia ouvido aquele som antes, de longe, mas nunca tão perto. O uivo ecoou pelas colinas, causando agitação entre os animais. Ovelhas berravam e galinhas cacarejavam em desespero dentro do galinheiro. Sem pensar duas vezes, Antônio correu para o estábulo, pegando sua espingarda velha que pertencia a seu pai. Seu coração batia rápido e suas mãos tremiam ao segurar a arma. Ele sabia que o que estava lá fora não era um animal comum. Enquanto fechava a porta da casa, ouviu passos pesados do lado de fora, como patas grandes arranhando o chão. O tempo pareceu congelar quando ele viu a silhueta da criatura na distância. À luz da lua cheia, Antônio finalmente avistou o lobisomem. Era gigantesco, com pelo escuro e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão como brasas. Seu corpo era uma mistura grotesca de homem e lobo, e seus dentes afiados refletiam a luz prateada da lua. O monstro se movia com agilidade assustadora para algo de seu tamanho, contornando a cerca como se estivesse se divertindo com medo de sua presa. Antônio ficou paralisado, sua respiração curta e pesada. Ele sabia que em breve a criatura atacaria. O lobisomem avançou, seus rosnados ecoando nas paredes da casa. Antônio, com suas mãos trêmulas, ergueu a espingarda e atirou. O som do disparo cortou o silêncio da noite, mas a criatura apenas recuou, como se o tiro tivesse sido nada mais do que uma picada de um mosquito. O monstro rosnou ainda mais alto, irritado, com seus olhos fixos em Antônio. Desesperado, Antônio correu para dentro, trancando a porta com trancas de madeira. O lobisomem começou a arranhar as paredes da casa, com suas garras atravessando a madeira como se fosse papel. Antônio podia sentir a casa tremendo a cada impacto, e o som de dentes arranhando a porta o fez entender que o tempo estava se esgotando. Não havia para onde correr, e ele sabia que se o lobisomem entrasse, ele não teria chances. Então ele lembrou-se de algo que seu pai sempre dizia: um lobisomem só teme uma coisa: prata. Com o coração acelerado, Antônio vasculhou as gavetas da cozinha até encontrar uma velha faca de prata, um dos poucos itens que herdara de sua mãe. Ele sabia que aquela seria sua única chance de sobreviver. Foi então que o lobisomem finalmente arrebentou a porta, avançando sobre Antônio com um rugido aterrador. Ele se jogou para o lado no último segundo, escapando das garras da criatura. Com todas as suas forças, ergueu a faca de prata e a cravou no peito do monstro. O lobisomem soltou um uivo de dor, cambaleando para trás, com o corpo contorcendo-se violentamente.
Antônio observou, atônito, enquanto a criatura recuava, seus olhos antes cheios de fúria, agora refletindo um medo primitivo. O monstro deu um último rosnado fraco antes de cair no chão, seu corpo se desintegrando lentamente até não restar mais do que uma poça de sangue e pelos. O silêncio voltou a reinar e a lua continuava a brilhar no céu como se nada tivesse acontecido. Ofegante, Antônio se encostou na parede, tentando controlar a respiração. Ele havia sobrevivido à noite, mas sabia que aquele não seria o fim da maldição. O lobisomem pode ter sido derrotado, mas a marca da fera ainda pairava sobre o sítio, como um fantasma à espreita.